E aí, pessoal que está estudando, bora fazer uma revisão aqui agora? Eu havia conversado com vocês que nós faríamos um vídeo sobre a revisão de conteúdos e a gente vai fazer, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer e até parabenizar para quem está aqui vendo esse vídeo, porque estudar nesses tempos, né, demanda muita disciplina. Estudar de uma forma natural já demanda muita disciplina. E em tempos tão difíceis demanda mais disciplina. Então eu já agradeço e parabenizo todos vocês que estão acompanhando as aulas e principalmente um vídeo, que esse vídeo, gente, ele não faz parte da nossa programação natural de aulas aqui. Nós estamos com uma situação completamente diferente, que é fazer um vídeo de revisão de conteúdos. A princípio eu havia pensado em fazer essa revisão de conteúdos apenas para os alunos, da disciplina de procedimentos especiais, do processo civil, mas como muitas pessoas estão acompanhando e eu quero registrar mesmo meus ex-alunos de uma forma muito especial, porque eu tenho um carinho muito grande por todos vocês e esses vídeos estão abertos para todo mundo. E se vocês quiserem indicar para colegas de vocês, seja da instituição, de outras instituições, pessoas que vocês conhecem que são da área jurídica, fiquem à vontade para divulgar, porque são conteúdos que naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? E fica lá a nossa hashtag Estudem Comigo, porque eu estou aqui. Então vamos lá. Ação de alimentos. Vamos fazer primeiro conteúdo sobre a ação de alimentos. O que nós temos para falar um pouquinho dessa ação de alimentos? Lembrando que é um vídeo de revisão, não é um vídeo de aula completa. A aula completa já está disponibilizada no canal, mas é um vídeo de revisão em que falaremos de 3 conteúdos. Primeiro, ação de alimentos. Segundo, divórcio. E terceiro, uma coisa que não tem nada a ver com essas ações da área de família, que são as ações possessórias, que trazem um conteúdo muito mais denso aqui para a gente poder refletir. Então vamos começar com a ação de alimentos e já com as primeiras observações. Quero fazer algumas observações já excluindo a ação de alimentos e fazendo algumas observações em relação a um bloco de ações que quem está assistindo essa aula e estudou no Código de 73 é algo novo. Quem está assistindo essa aula e sempre estudou no Código de Processo Civil de 2015 não é nada novo. Então vamos lá. Veio com o Código de Processo Civil de 2015 um conteúdo de ações que se chama ações de família. Ações de família. Isso veio como sendo de procedimento especial. Não existia no Código de 73 as ações de família com uma normatização expressa, separada dentro do capítulo de procedimentos especiais. Então, quando nós temos lá no artigo 693 do Código de Processo Civil, nós temos uma nova categoria de procedimentos especiais que se chama das ações de família. Essa primeira análise que a gente faz, quando a gente vê, nossa, existe agora um procedimento próprio para as ações de família? Sim, é um procedimento especial próprio para as ações de família. Então, a primeira impressão que a gente tem é, que ótimo, então para todas as ações de família agora vai se aplicar esse procedimento especial das ações de família? Não. E é a primeira observação que eu gosto de fazer quando a gente vai estudar alguma ação ligada ao direito de família. As ações de família só se aplicam para casos de ações contenciosas. Então, o que a gente conclui? Ficam excluídas das ações de família aquelas ações que têm jurisdição voluntária, por exemplo, a ação de divórcio judicial consensual. Ela não é regida pelo procedimento das ações de família, apenas aquelas de jurisdição contenciosa. Por exemplo, a ação de divórcio litigioso, a ação de separação litigiosa, até porque a separação não foi expressamente revogada no nosso direito, uma ação de guarda, uma ação de filiação, por exemplo, a ação de investigação de paternidade, acumulada com alimentos, que é muito comum, que antes era de procedimento comum e agora, por existir as ações de família como sendo de procedimento especial, a gente utiliza esse procedimento para essas ações, enfim, essas ações de família que estão inseridas no campo da jurisdição contenciosa. Mas o que ela tem a ver com o nosso conteúdo agora? Tudo. Porque a ação de alimentos é uma ação considerada
uma ação ligada ao direito de família. E aí vem a pergunta, professora, as ações de alimentos, elas são regidas pelo procedimento das ações de família, por ser uma ação ligada ao direito de família? A resposta é não. O que acontece? O próprio parágrafo único do artigo 693, ele traz essa ressalva e traz esta exceção. Então, existe uma exceção aí para essas ações de família e a ação de alimentos é exatamente uma das exceções. O procedimento das ações de família não vão se aplicar para as ações de alimentos, porque as ações de alimentos, a ação de alimentos, ela tem uma legislação específica. Existe a lei de alimentos e a lei 5.478/68, lei 5478/68. Então aí já fica essa grande primeira observação de que não se inclui no procedimento das ações de família as ações de alimentos. Por quê? Porque as ações de alimentos possuem uma legislação própria, uma legislação especial, uma legislação específica, que é a lei de alimentos. Então fica excluída. E é bom a gente anotar isso aí e a informação que serve para todo mundo, tá? Que está assistindo essa aula aqui, para vocês dos nonos períodos, porque incluem conteúdo, para os meus queridos lá do sétimo também, porque faz parte do conteúdo, vocês que estão se preparando para concurso, para a OAB, porque cai muito, porque é uma coisa nova, considerada nova, porque estamos falando de um código de 2015, e fica aí, a gente não pode, por exemplo, o que isso muda no campo prático? Se vocês vão ajuizar, fazer uma petição inicial de ação de alimentos, em que há a prova da relação de parentesco, por exemplo, consta o nome lá, exemplo, o pai registrou, da mãe ok, o pai registrou, e a criança vai ajuizar a ação de alimentos representada pela mãe. Vocês têm a comprovação da relação de parentesco em relação ao pai da criança, a ação é em desfavor do pai da criança, poderia ser o contrário? Sim, poderia ser o contrário. E quando nós temos a prova da relação de parentesco, é quando eu vou utilizar a ação de alimentos prevista na lei especial. Então, existe uma lei especial, que é a lei de alimentos, a lei 5478 de 68, e eu só utilizo essa lei e fundamento a minha petição inicial com base nessa lei quando eu tenho a prova da relação de parentesco. Então, ela é uma lei especial e ela é muito específica em relação ao seu cabimento. A ação de alimentos será fundamentada na lei de alimentos quando há a prova da relação de parentesco. E aí eu até trago uma espécie de alimentos que é muito estudada, muito falada e até muito feita na prática, que são aqueles alimentos provisórios que são concedidos de uma forma, a título de tutela de urgência, no curso da ação de alimentos, para já antecipar um valor diante da necessidade e da urgência, né, dos alimentos em uma ação de alimentos, que são os alimentos provisórios. A gente fala muito em alimentos provisórios, mas os alimentos provisórios estão lá previstos lá na lei de alimentos, que eu acabei de falar, 5478 de 68, em seu artigo 4º. Então, se você vai elaborar uma petição inicial de ação de alimentos, em que você tem a prova da relação de parentesco, você vai fundamentar a sua petição inicial, claro que nos dispositivos constitucionais que trata dessas obrigações, claro que nos dispositivos do Código Civil que fala dos alimentos, né, dentro do direito material, mas também vai tratar de forma específica na parte processual. O fundamento de vocês é a lei de alimentos, que é a lei 5.478 de 1968. Então, essas são as primeiras considerações que a gente faz sobre a ação de alimentos. Os alimentos têm características muito particulares, e isso é muito ligado ao direito civil, que é a sua irrenunciabilidade, e nós já estudamos sobre isso, que é a sua incedibilidade, a sua incompensabilidade, a sua irrepetibilidade, que é um requisito, uma característica dos alimentos muito comentada, muito falada, porque é sempre aquela dúvida assim: professora, os alimentos uma vez pagos, eles podem ser restituídos? Não. Existe a característica da irrepetibilidade dos alimentos, e isso significa que alimentos uma vez pagos, eles não podem ser
restituídos, né? Essa é uma característica da obrigação de alimentar. Então, nós temos aí também a característica da variabilidade. O que é essa variabilidade? Uma vez os alimentos fixados por sentença, a gente chama de alimentos definitivos porque são fixados por sentença, mas não com uma característica de definitividade, porque alimentos não fazem coisa julgada e uma vez que haja alteração na situação econômica das partes, seja do alimentando, seja do alimentante, é possível se rever esses alimentos, esse valor de alimentos, é possível se fazer uma exoneração de alimentos, é possível fazer a revisional de alimentos. E aí nós temos essa variabilidade como característica da obrigação de alimentar. E temos também como característica a condicionalidade. O que significa isso? Para que haja fixação de alimentos, é preciso que haja a obediência aos requisitos para análise dessa fixação de alimentos. E aqui nós temos 3, a gente costuma falar em binômio, necessidade, possibilidade, mas tem um terceiro aqui que deve ser considerado, e às vezes eu vejo que não é considerado, talvez vocês também tenham visto por aí algumas situações dessa forma. Porque para se fixar a pensão alimentícia, é necessário analisar as necessidades do alimentando, juntamente com as possibilidades financeiras do alimentante, então tem que haver um certo equilíbrio em relação a esse valor, para não se exorbitar de um lado e não deixar faltar de um outro. Então o juiz tem que fazer uma análise em que ele verifique as necessidades e possibilidades. E é nesse ponto aqui, depois eu vou falar do terceiro, que eu chamo atenção até para a própria elaboração da petição inicial, na prática dessa ação de alimentos. Porque vejam bem, quando a gente fala de necessidades, essas necessidades elas têm que ser apresentadas para o juiz ou para a juíza que vão analisar esse pedido de alimentos. Mas não basta apenas alegar. Então, eu não posso chegar numa petição inicial e dizer que o requerente, o autor da ação, ou o alimentante, ou o menor, ou as crianças, enfim, elas têm um gasto mensal no valor de R$4.000, por exemplo, R$2.000 ou R$1.000, enfim, o valor que seja. Não basta apenas eu alegar aquilo ali numa petição inicial. Então, o que eu sugiro? Isso já é uma sugestão prática mesmo de elaboração de petição inicial, que quando vocês forem construir uma petição inicial de ação de alimentos, isso tanto na vida prática de vocês, ou se forem fazer uma prova, uma avaliação, alguma coisa assim, por exemplo, uma segunda fase de exame de ordem, que façam uma petição inicial de alimentos organizada, no sentido de separar por tópicos das necessidades do requerente e das possibilidades do requerido, ou do alimentante ou do alimentando. O que eu sempre falo em termos de técnica de elaboração de petição inicial, e a gente pode até fazer uma oficina prática, prática na medida do possível, né, por vídeo, mas apresentar para vocês modelos assim, formas práticas mesmo, de como se fazer isso numa petição inicial. Isso é possível a gente fazer por aqui. Até a redação, né? Mas o que eu sempre recomendo é que, voltando, que vocês unifiquem a terminologia. É muito importante que haja uma unificação de terminologia. Se vocês começam uma petição inicial com autor e réu, terminem com autor e réu. Se vocês começam uma petição inicial com requerente e requerido, termine com requerente e requerido. Começa com reclamante e reclamado, termina com reclamante e reclamado. Agora, é muito ruim em termos de técnica de redação de petição inicial, que vocês comecem com requerido, de repente passa para o autor da ação, depois passa para o alimentante, depois passa para o nome da pessoa, e aí já volta para requerente, fica aquela salada ali. A gente vê muito em recursos, o recorrente, o requerente, você não sabe mais quem que é recorrente, quem que é requerido, quem que é recorrido, quem que é... Sabe, entende essa preocupação? E na padronização da nomenclatura numa petição inicial é muito importante. Mas em relação a essas necessidades, eu sugiro que vocês organizem por uma tabela. Façam uma tabela e discriminem por gastos. Em relação à alimentação é tanto, em relação ao vestuário é tanto, em relação ao lazer é tanto, em relação à alimentação é tanto, a saúde, a educação, o plano de saúde, a escola, as despesas, a aula de alguma coisa, a aula de natação, enfim. Aquelas despesas que o alimentante tem
para demonstrar como que vocês chegaram naquele valor final que é apresentado como valor que vocês vão requerer a título de fixação de pensão alimentícia. Né? Isso já é uma sugestão prática. É claro que quanto mais vocês comprovarem essas despesas, vai ser melhor. Talvez inicialmente seja difícil, mas durante a instrução processual isso vai acontecer. E da mesma forma que vocês façam em relação às possibilidades do alimentante, porque vocês precisam dizer, vamos supor, vocês vão dizer que a pessoa tem uma renda no valor X, e essa renda, vocês vão querer um percentual dessa renda para que seja fixada a título de pensão alimentícia. Então é importante que vocês, na medida do possível inicialmente aleguem e comprovem de alguma forma, ou então requeiram para o juiz, caso vocês tenham dificuldade de acesso a essas informações em relação a valores que o alimentante recebe, vocês vão requerer para o juiz para que seja oficiado aos empregadores ou a lugares que ele presta serviço, ou apresentação de uma declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, enfim, documentos que podem comprovar a renda daquela pessoa que vai prestar os alimentos. Mas são só sugestões práticas que eu gosto de fazer durante a aula para que vocês façam a petição inicial bem organizada, e isso não é só em relação aos alimentos, é em relação a todas as nossas aulas, mas como estamos falando desse assunto, né, então faça essas sugestões práticas aqui na nossa revisão. Mas tem um outro requisito, que ele não é tão falado como a necessidade e a possibilidade, mas ele deve estar presente, e eu até sugiro que vocês sempre utilizem como argumento, porque é a questão da razoabilidade na fixação dos alimentos. Às vezes nós nos deparamos com situações de alimentos que são fixados em valores que exorbitam necessidades, possibilidades, ou que estão muito aquém das necessidades ou das possibilidades. Então, além do equilíbrio que tem que acontecer entre possibilidade e necessidade, nós temos que argumentar em cima da razoabilidade daquilo que está sendo fixado, ou seja, o valor a ser fixado, ele deve ser razoável de acordo com aquele cenário que está sendo apresentado a título de pedido de alimentos. E até mesmo para quem está pagando, um valor razoável, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma pessoa que ganha, até que eu vi recentemente, uma pessoa que ganha 10 mil reais, comprovadamente 10 mil reais, e tem alimentos fixados no valor, para um filho, no valor de 7 mil reais. Então, você vê aí praticamente 70% da renda comprometida a título de alimentos. Isso considerando que é uma criança que não tem nenhuma necessidade especial, porque isso também é considerado quando temos crianças com necessidades especiais, ou uma alimentação especial, ou uma medicação que é muito cara, são condições que devem ser consideradas. Estamos falando de situações aqui que não há necessidades especiais para valores de alimentos, são despesas consideradas ordinárias ali, naturais, sem nenhuma situação extraordinária. Até porque para situações extraordinárias é possível a fixação de alimentos a serem pagos de forma extraordinária, e geralmente isso aparece numa sentença. Geralmente nas sentenças aparece ali o valor dos alimentos, ou percentual sobre o salário mínimo, mais 50% de despesas extraordinárias que surgirem no decorrer do mês, que devem ser comprovadas. Bom, isso nessa primeira parte das ações de alimentos. Tem umas características agora em relação à parte processual mesmo, ainda nessa parte processual. A questão do valor da causa na ação de alimentos. Gente, toda vez que vocês forem, valor da causa de alimentos é 12 vezes a parcela que vocês estão pedindo, o valor que vocês estão pedindo. Se vocês estão pedindo R$1.000 de alimentos, o valor da causa é 12 mil reais. Isso é regra do Código de Processo Civil, está expresso no CPC, não tem como fugir disso. Ah, professora, mas na ação de alimentos isso fica muito claro, mas se eu cumulo ações, por exemplo, eu faço uma ação de divórcio cumulado com alimentos, essa mesma regra se aplica. Eu vejo com muita frequência emendas. Alguns juízes corrigem de ofício. Até vi recentemente um caso que o juiz, que a juíza corrigiu de ofício o valor da causa de uma ação de alimentos. É possível essa correção de ofício. Mas o valor dos alimentos, no valor da causa,
é 12 vezes aquilo que vocês estão pedindo a título de alimentos. Então, como eu disse, R$1.000 a título de pensão vezes 12, lá no valor da causa, não no pedido, vezes 12, valor dá-se a causa o valor de R$12.000. Mas se isso for um divórcio, por exemplo, que tem bens no valor de R$100.000, vai aparecer lá no valor da causa o valor dos bens, porque no divórcio tem que aparecer o valor dos bens. E se vocês estão pedindo alimentos para um filho, no valor de R$1.000, vocês também vão ter que colocar essa soma no valor da causa. Eu estou me referindo àquela frase lá no final do valor da causa, tá? Então vai ser, por exemplo, um divórcio com bens de 100 mil e R$1.000 de pensão alimentícia. 100 mil do valor dos bens mais 12 vezes 1.000, 12 mil. Então vai ser 112 mil lá no valor da causa. Isso para evitar situações de emenda, quando vocês não têm o caso de correção de ofício pelo juiz ou pela juíza. Bom, foro competente, foro do alimentando, para as ações de alimentos. Ok, professora, mas se eu estiver fazendo uma ação revisional de alimentos para o pai, por exemplo, e o pai reside em Brasília ou reside em Goiânia e a criança reside em Anápolis, continua sendo foro do alimentando, isso não muda, tá? Não é o foro do domicílio do autor da ação. Então, para todas as situações em que se discute alimentos, prevalece aí o foro do alimentando, independente se é uma ação de alimentos, se é uma revisional de alimentos, vai aparecer o foro do alimentando. O que mais que a gente pode falar da ação de alimentos? Questão da execução. A execução de alimentos, ela pode acontecer tanto de forma por título extrajudicial, e aí nós teremos uma ação de execução de alimentos, como por título judicial, por exemplo, uma sentença que fixou alimentos, e aí nós temos o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil, e a ação de execução de alimentos por título extrajudicial, por exemplo, alimentos que foram fixados entre cônjuges numa escritura pública, né? O divórcio foi feito por escritura pública não é um documento judicial, na verdade independe de homologação judicial, e os alimentos foi colocado ali que um pagaria para o outro o valor de 3 mil a título de alimentos por um determinado tempo nessa escritura pública de divórcio, e aí não tem um pagamento, e aí quer fazer a execução. Então, nós temos um título extrajudicial. Sempre me perguntam, professor, um exemplo de título extrajudicial para fazer a ação de execução de alimentos. Tá aí, um exemplo. Outro exemplo que a gente tem, um acordo que é feito via Ministério Público e é referendado pelo Ministério Público, que não passa por homologação judicial. Então, são documentos que não são judiciais. E os documentos judiciais, sentenças. Então, uma sentença, ela fixou alimentos no valor X e não houve o pagamento dessa sentença, vocês vão pedir o cumprimento de sentença. É uma forma de fazer a execução de alimentos. Bom, existem essas duas possibilidades, artigo 528, artigo 911, e também existem as duas formas de coerção. E eu falo meios de coerção porque o objetivo fim não é prisão de ninguém. E aqui a gente entra na prisão civil por dívida de alimentos. O objetivo fim é a obtenção do valor a título de alimentos, mas em razão da natureza dessa situação, a lei permite excepcionalmente mesmo, porque não se admite prisão civil por dívidas no Brasil, somente nessa situação. Antes tínhamos a questão do depositário infiel, mas isso foi bem resolvido ali, fazendo uma análise até do Pacto de São José da Costa Rica, temos apenas o caso da prisão civil por dívida de alimentos. E aí nós temos a seguinte regra prevista no Código de Processo Civil para prisão civil por dívida de alimentos. É cabível a prisão civil por dívida de alimentos no caso em que o débito chega até, pode ser 1, 2 ou 3, até as 3 últimas parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo. Então, nós temos uma regra muito clara para a prisão civil do devedor de alimentos, até as 3 últimas parcelas que se venceram e as que se vencerem no curso do processo. Apesar de vermos por aí muitas execuções de pensão alimentícia com valor
total de vários meses, por exemplo, pega aí 15 meses de atraso e pede a prisão civil do devedor com base nesses 15 meses. Tem um código aí que diz que é até as 3 últimas. E aí fica a discussão, e aí não tem resposta no código, fica para a jurisprudência poder resolver. Se esse devedor pagasse as 3 últimas e as que se venceram, ele poderia sair. Isso não significa ficar isento da dívida, até porque, lembrando bem, o cumprimento da prisão civil por dívida de alimentos não isenta o pagamento pelo qual ele foi preso. Isso está no Código de Processo Civil. Ah, professora, mas como assim? A pessoa ficou presa lá 60 dias, por exemplo, por uma dívida de 20 mil de alimentos. Ele cumpriu os 60 dias, ele vai sair. Ele ainda tem que pagar esse valor? Ele ainda tem que pagar. O que não pode acontecer, está muito claro no código isso. O que não pode acontecer é ele ser preso novamente por aquela dívida, porque por aquela dívida ele já foi preso. Mas a obrigação de pagar aquela dívida, ela permanece, ela não ficou isenta não. Tanto que se achar outros meios para se receber esses valores, esses meios podem ser utilizados, menos a prisão civil do devedor, porque ele já cumpriu a prisão por aquela dívida. Aí vem a pergunta, mas as novas dívidas que surgiram, ele pode ser preso novamente por novas dívidas? Pode, isso pode. O que não pode acontecer é um devedor de alimentos que foi preso por dever um valor X, cumpriu ali o tempo da prisão, ser preso novamente por aquele valor. Mas isso a gente tem que deixar muito claro. O fato da pessoa ter cumprido não o isenta do pagamento. Não é assim, cumpri a prisão, a dívida deixou de existir. A dívida permanece. Ele só não pode ser preso novamente por uma mesma dívida, né? Bom, isso tudo está no Código de Processo Civil. Aí sempre surgem algumas dúvidas. Professor, é possível a penhora no caso de execução de alimentos? Sim, eu vou dizer para vocês que às vezes a penhora é até mais satisfatória do que até a própria prisão. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, a penhora, ela é mais... Claro que vocês podem optar, né? Vocês têm a opção de seguir, não tem nada que imponha o que você deve seguir, vocês podem optar. Mas a penhora, ela é muito satisfatória quando a pessoa tem o dinheiro e não paga. Então, eu sei que aquela pessoa tem o dinheiro em conta e não faz aquele pagamento. Peçam a penhora online, o bloqueio online. Até coloquei esses dias numa pergunta se é possível a penhora online na execução de alimentos, independente da forma de execução, é possível sim essa penhora online. Às vezes a penhora dos bens ou a penhora de valores em conta para satisfazer dívida de pensão alimentícia é até mais satisfatória do que a própria prisão. Eu costumo falar que a prisão ela é mais efetiva quando a pessoa não tem dinheiro, porque geralmente o dinheiro aparece em algum lugar para tirar aquela pessoa daquele ambiente. O devedor de alimentos ele é diferente, é uma prisão por motivos diferenciados. Nós não estamos falando de crimes, né, de alta periculosidade, só que no nosso atual sistema carcerário é possível que um devedor de alimentos fique no mesmo ambiente, no mesmo local ali, naquela situação de crise do nosso sistema carcerário mesmo, e acaba que alguém não quer e esse dinheiro acaba aparecendo de algum lugar. Até contei esses dias a situação que eu nunca vou esquecer, da namorada que pagou a dívida de pensão alimentícia do namorado. Eu sempre conto essa história nas aulas, devo ter contado para vocês, mas para quem está assistindo aqui pela primeira vez precisa saber dessa história. Da namorada que pagou a dívida de pensão alimentícia do namorado, exatamente por quê? Porque eles estavam um dia assistindo televisão na casa dele, o oficial de justiça chegou, já estava juntamente com um policial mais afastado, e aí chegou para cumprir o mandado de prisão pela dívida de pensão alimentícia. E só ele sabia por quê, porque ninguém mais da família sabia, eles estavam na casa dele, isso aconteceu aqui em Anápolis. E uma menina muito nova, os dois muito novos. E aí ela perguntou, mas por que ele está sendo preso, por que ele está sendo levado? Aí o oficial de justiça falou, pergunta para ele que ele te fale. Ele não teve coragem de contar nem para a mãe dele, nem para a namorada. E aí foram para o fórum, na vara de família, descobriram. E foram ver a situação que era o caso, de que ele era pai de uma criança, que ele havia registrado também, o nome dele constava no registro,
Só que era uma criança muito mais nova do que o relacionamento que ele tinha com a namorada. Ele tinha um relacionamento com a namorada de 6, 7 anos e essa criança tinha 2, 3 anos. Então, era uma situação em que a namorada descobriu a traição, é uma situação que a namorada descobriu que ele tinha um filho, é uma situação de várias descobertas aí. E a mãe dele disse que não ia fazer o pagamento, ele foi preso, né, por não pagar pensão alimentícia, nunca ter pago pensão alimentícia, ter sido fixado e não ter pago. E aí a namorada vendeu tudo que tinha, foi lá e conseguiu tirá-lo dessa situação de prisão por dívida. Então, quando eu vi essa situação, realmente o dinheiro sai de muitos lugares para fazer o pagamento, né? Vocês devem estar rindo dessa situação, achando, que é isso, que absurdo, o que faz? Mas enfim, ela foi lá e vendeu tudo que ela tinha, celular, pulseira, tudo que ela, roupa, jaqueta que ela tinha, levou o dinheiro e pediu ajuda e falou, o advogado não tem nem condição de pagar, estou pedindo ajuda aqui para vocês me ajudarem a resolver isso aqui lá no fora e soltar meu namorado. Por fim, nós nos unimos, né, porque a gente tem esse espírito de união entre os colegas e a gente ajudou essa moça a resolver o problema dela. Mas, assim, cada um carrega, né, o problema, enfim. Mas voltando aqui. E aí, são considerações acerca da execução de alimentos. É possível a inscrição do nome no devedor em cadastro de inadimplentes? Também é possível a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. Enfim, essas são algumas considerações que a gente tem em relação à ação de alimentos. A gente vai passar agora para uma breve revisão sobre o divórcio. Divórcio é o instrumento, é o ato pelo qual há o rompimento de um vínculo matrimonial que foi adquirido pelo casamento. Eu sempre friso essas palavras que podem parecer óbvias: rompimento de vínculo matrimonial, rompimento definitivo de vínculo matrimonial de uma relação que foi regularizada e adquirida por meio do casamento. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente precisa saber se essas pessoas foram casadas, estão casadas para poder fazer o divórcio dessas pessoas. Porque algumas pessoas chegam e falam, eu quero fazer o meu divórcio. E aí quando você pergunta, sim, você tem a certidão de casamento? Aí a pessoa responde, não, porque eu não fui casada, eu sou casada, mas não sou casada. Aí você fica naquela, como assim você é casada, mas você não é casada? Porque hoje há muito tempo nós temos a união estável e na união estável as pessoas se sentem casadas. E até a própria lei fala isso, como se casados fossem. Então elas se sentem casadas e entendem talvez que aquilo é um caso de divórcio. Então a gente precisa separar se é uma situação de união estável ou se é uma situação de casamento, porque nós fazemos divórcios apenas em casos de casamento. Em casos de ruptura de união estável, nós não fazemos divórcio de pessoas que não são casadas, nós fazemos dissolução de união estável. Então, são duas ações diferentes. Ah, mas pode ser litigioso? Pode, é possível fazer a dissolução de união estável litigiosa da mesma forma que é possível fazer o divórcio litigioso. Professor, é possível fazer a dissolução da união estável até no cartório, como existe a possibilidade de fazer o divórcio no cartório? Sim, se preenchidos os requisitos para se fazer extrajudicial, eu posso fazer no cartório a dissolução de união estável. Então, eu posso fazer no cartório a separação de corpos, eu posso fazer a dissolução de união estável, eu posso fazer o divórcio, desde que preenchidos os requisitos para ser extrajudicial, eu posso fazer tudo isso em um cartório. Mas, enfim, nós temos aí 3 tipos de divórcio, né? Então, estamos falando de divórcio. O divórcio judicial consensual, nós temos o divórcio judicial litigioso e temos o divórcio extrajudicial. Vamos falar um pouquinho, claro que eu não vou deixar de mencionar o provimento 42 de 2019, né, que é aquela chuva de notícias que a gente viu aí nas redes sociais, que entrou em vigor na segunda quinzena de fevereiro desse ano. A gente é de 2019 porque saiu no final do ano passado, mas entrou em vigência na segunda quinzena de fevereiro desse ano, que é o provimento 42, quando saiu assim: é possível fazer no cartório divórcio, mesmo em caso
de ter filhos menores. Então, saiu isso aí, eu vou explicar melhor para vocês o que é esse provimento 42. Mas vamos falar primeiro do divórcio judicial litigioso, o judicial consensual. O divórcio judicial consensual são quando duas pessoas casadas querem se divorciar e existe consenso em tudo. Tudo. Se tem litígio em algo, a gente pode até fazer, por exemplo, professora, e se tem consenso no divórcio, tem consenso nos alimentos, tem consenso na guarda das crianças, tem consenso na visita, mas não tem consenso nos bens, não tem problema. É possível fazer essa ação de divórcio, discutir essas questões em uma ação própria de divórcio e fazer posteriormente a ação de partilha. Existe a ação de partilha. Então, vocês podem fazer dessa forma. Há várias formas de serem feitas. É possível, por exemplo, até o contrário, vocês fazerem o litigioso só por causa disso. Vamos supor que vocês fizeram assim. Vocês ajuizaram a ação até na petição inicial, quando vocês escrevem, vocês estão percebendo, gente, mas tem acordo em quase tudo, só não tem acordo em relação à guarda e à visitação dessas crianças. O que vai acontecer no curso desse processo litigioso? Vai acontecer as sentenças parciais de mérito. O juiz vai lá, dá a sentença parcial de mérito, decreta o casal, regulariza a questão de partilha, regulariza a questão de alimentos e o processo segue esse mesmo processo. Ele fica com a sentença parcial de mérito dentro dele e ele segue em relação à guarda e à visita das crianças, por exemplo. E aí vai para a instrução, tem casos de alienação parental, enfim. Isso vai aí para uma instrução processual até se chegar numa sentença. Então, várias situações podem acontecer dentro do divórcio. O divórcio judicial consensual, ele tem previsão no artigo 731 do Código de Processo Civil, é um procedimento especial de jurisdição voluntária e, geralmente, o que precisa ser feito é ser apresentado numa petição inicial de uma forma bem organizada, e é uma petição inicial que, para quem já fez ou já viu, vai lembrar que elas parecem muito com um contrato. Nós não temos partes, nós temos interessados, porque é uma jurisdição voluntária. Nós não temos... Geralmente a gente separa até por tópicos, né? Do casamento, dos filhos, da guarda, dos alimentos, da partilha dos bens, da relação de bens, da partilha de bens, do nome, vai voltar a usar o nome, não vai permanecer com o nome de casada. Como assim, professor? Permanecer com o nome de casada, isso é possível? Isso é possível. É possível que pessoas que foram casadas, no divórcio, elas queiram permanecer com o sobrenome de casada, porque por algum motivo ficaram conhecidas pelo sobrenome de casada, e aí acaba ficando com o sobrenome de casada. É possível que isso aconteça assim. Então, são vários desdobramentos. Da mesma forma que já me fizeram uma pergunta uma vez, professora, mesmo na união estável, é possível mudar o nome? Sim. Mesmo quando você vai num cartório fazer uma declaração ali de união estável, é possível que você faça a mudança de nome. Então, muitas situações, vocês estão percebendo, mudaram. Quem aqui está assistindo essa aula que estudou, por exemplo, num Código Civil de 1916 e pegou de 2002, quem aqui está assistindo a aula que estudou a lei do divórcio, vai lembrar as dificuldades que eram para se chegar em um divórcio. Nós tínhamos que passar ou por 2 anos de separação de fato, ou fazer a separação judicial, esperar 1 ano para depois fazer o divórcio, e a gente chamava de conversão de separação em divórcio. Então, para se divorciar no Brasil por muitos anos, as pessoas até desistiam, porque era uma burocracia, um tempo tão grande. Hoje a gente chama de divórcio potestativo, não há necessidade mais de se discutir motivos. Às vezes as pessoas querem falar, coloca aí que aconteceu isso, que teve a traição, que não teve a traição. Isso não tem mais necessidade. O que deve ser discutido aqui é a partilha de bens, a guarda dos filhos, a questão dos alimentos, a questão da partilha, né, dos bens, filhos, alimentos, guarda. Se é caso de alienação parental, aí sim essas questões mais particulares devem aparecer. Não há necessidade mais de se discutir tempo. Tanto tempo nós estamos separados, não tem mais. Não tem a convivência. Então não precisa mais esperar. Se a pessoa se casou na semana passada, ela pode se divorciar, não tem filhos, não tem, né, bens, não deu nem tempo de adquirir. Ela pode se divorciar na outra semana? Sim, ela pode se dirigir a um cartório e se divorciar na outra semana, desde que ela preencha os requisitos
que são exigidos para o divórcio, chamado divórcio extrajudicial. Então, a lei facilitou muito o divórcio, por isso que temos essa sensação de que a separação judicial, que não é o divórcio, ela foi revogada, mas ela não foi revogada, ela caiu em desuso, mas não temos nada que expressamente revogou a separação no Brasil. Temos também o divórcio chamado divórcio... no divórcio judicial consensual, vocês fazem uma petição inicial, tem a presença de filhos menores, porque talvez seja o motivo pelo qual vocês estão fazendo esse divórcio, questão de guarda, algumas questões de visitação, e aí vocês pedem a homologação judicial. É isso que a gente pede, a homologação judicial desse divórcio, porque ele é uma jurisdição voluntária, um procedimento especial de jurisdição voluntária. E aí agora a gente vai para o divórcio judicial litigioso, aí já é outra questão. Qual o procedimento que rege o divórcio judicial litigioso? Lembra das ações de família que eu comentei lá no começo da aula? É uma ação litigiosa, é uma ação de família. Então, eu vou fundamentar no artigo 693 e seguintes o meu divórcio litigioso. Então, o procedimento que vai reger são aquelas regras previstas no artigo 693 do Código de Processo Civil até o final. Então, é o procedimento das ações de família. Divórcio litigioso é regido pelo procedimento das ações de família. Vai sair uma sentença, que vai, depois de todo o procedimento, instrução processual, ele vai ser decretado por sentença, a sentença vai resolver todas as questões em relação ao litígio, o que era o litígio, se era em relação aos bens, se era em relação à guarda, se era a briga em relação aos alimentos. Geralmente, esses são os principais problemas de um divórcio litigioso. Enfim, e vai ser decretado por sentença. E aí, lembrando que na sentença, nós temos sentença tanto para judicial consensual como para judicial litigioso, e a partir do momento que sai a sentença, há necessidade de uma questão administrativa, que é a averbação desse divórcio lá no local onde foi realizado o casamento. E aí vocês pegam essa sentença e mais os documentos que é exigido por cada cartório trabalha de um jeito, e é preciso fazer a averbação desse divórcio na certidão de casamento. Então, para quem já viu, vai saber do que eu estou dizendo. Quem nunca viu, vai ficar sabendo, ou não sabia, vai ficar sabendo agora. Não existe certidão de divórcio, existe certidão de casamento averbada com o divórcio. Então, se você se casou uma vez, se divorciou duas, se divorciou três, se divorciou seis, se divorciou 12, se divorciou, porque tem situações assim, você vai ter uma pastinha com várias certidões de casamento, com o divórcio averbado bem no finalzinho, porque é assim, o nome fica certidão de casamento desse tamanho, aqui, e embaixo desse tamanho, vem assim, divórcio averbado, não dá nem para ler direito, né? Gosto de pegar a lupa para ver a palavra divórcio aparecer. Aí você fica colecionando certidões de casamento para quem é uma pessoa que gosta de casar. Enfim, tem que fazer a averbação no cartório com o mandado de averbação, sai um mandado ou ofício e uma sentença. Alguns cartórios pedem a petição inicial, isso vai depender de cada cartório, mas é importante que saibam que tem que fazer essa averbação desse divórcio. E aí nós temos o divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio que acontece quando não há incapazes, quando não há interesses de nascituro, quando há consenso entre o casal e é possível fazer esse divórcio no cartório. Lembrando que, professora, a existência de bens impede que o divórcio seja feito no cartório? Não. O que impede o divórcio de ser feito no cartório, totalmente no cartório, é a presença de incapazes, filhos menores, nascituro, interesse de nascituro, mulheres grávidas, por exemplo. Isso já caiu até no exame de ordem, questão da mulher grávida querer fazer o divórcio no cartório. E a resposta ser negativa, né? Não poder fazer, porque tem interesse de nascituro. E preenchidos esses requisitos, isso é informado ao cartório, o cartório vai fazer uma exigência de documentos. Existe um artigo que é o artigo 33 da resolução 35 do CNJ, que traz aí um rol de documentos que os cartórios podem pedir, mas lembrando que cada cartório faz de um jeito, tem um procedimento para fazer, tem pedidos em relação a esse divórcio. A maioria dos cartórios trabalham com sistema de agendamento.
Então, o cartório vai colher essas informações de como vai ficar as condições do divórcio consensual, não litigioso, litigioso não pode, nessa escritura pública, e aí agora lembrando que não é sentença mais, o documento que sai aqui num divórcio extrajudicial é chamado de escritura pública de divórcio. E que há necessidade obrigatória do advogado para fazer esse divórcio também extrajudicial, porque está previsto no Código. A previsão é o artigo do divórcio extrajudicial, é o artigo 733 do Código de Processo Civil, e traz ali todos os requisitos para se fazer um divórcio no cartório. Lembrando novamente que cada cartório vai ter um procedimento para fazer esse divórcio. E aí sai uma escritura pública, e é com essa escritura pública que vocês vão averbar lá no cartório onde foi feito o casamento, para que saia uma nova certidão de casamento já com o divórcio averbado. Na escritura pública que aparece todas as condições todos os termos daquele divórcio. Sempre aparece aquela pergunta assim: professor, eu preciso me divorciar se for em cartório, no mesmo cartório em que eu me casei? Não. Suponhamos que vocês tenham casado na cidade Vocês tenham casado lá em Brasília, ou vocês tenham casado lá em Porto Alegre, e vocês agora estão morando aqui. E aí vocês querem fazer o divórcio, vocês podem ir em qualquer cartório aqui que faz divórcio, tem que ter um cartório que faz divórcio. E aí vocês podem fazer o divórcio, só que a averbação tem que ser feita lá no cartório onde foi feito o casamento. Tá? Mas são questões mais administrativas envolvendo cartório, e na prática vocês vão ver aí que cada cartório trabalha de um jeito. Então é bom que vocês vejam o procedimento daquele cartório que vocês estão procurando para fazer o divórcio extrajudicial de vocês. Para a gente poder fechar esse momento de divórcio, eu quero falar um pouquinho só do provimento 42 de 2019 aqui do Estado de Goiás, que está em vigência, porque vem aquela questão assim: professor, então agora, de acordo com esse provimento, aqui em Goiás, eu posso, eu sou casado, eu sou casada, eu tenho filhos menores, eu posso fazer no cartório o meu divórcio? Sim. Então, aquilo que saiu lá naquela chuva nas redes sociais da informação do provimento 42, sim, vocês podem fazer o divórcio no cartório. Só tem uma questão aqui: não são todos os termos desse divórcio que vai para a escritura. É esse ponto que eu chamo a atenção. Por quê? Porque o que o provimento diz? É possível sim que esse divórcio seja feito no cartório. Só que tem uma questão: com a presença de filhos menores, é possível, desde que as pessoas envolvidas apresentem no cartório a comprovação que a ação já foi ajuizada lá na vara de família para discutir a questão da guarda dos alimentos, dos interesses dos menores, dos interesses dos incapazes. Ué, professor, então precisa de ação? Precisa de ação em relação aos menores. O divórcio você consegue fazer no cartório. Mas quando você chegar lá no cartório, a primeira coisa que o cartório vai te pedir, você pode até chegar e falar: olha, eu quero fazer meu divórcio aqui, tem filhos menores? Tem filhos menores. Posso fazer aqui? Pode. Só que você vai ter que trazer para mim o quê? Além desses documentos aqui para eu fazer o divórcio, o número do processo e onde ele está tramitando, qual vara de família que está tramitando, que está discutindo as questões envolvendo esses menores aqui. O que significa isso? É possível fazer o divórcio no cartório com a presença de filhos menores, desde que haja a prévia comprovação do ajuizamento da ação em que os interesses dos menores estão sendo discutidos. E isso não apareceu muito nas redes sociais, e muitas pessoas foram induzidas a uma informação de que é possível livremente casais chegarem no cartório com filhos menores e fazer esse divórcio lá, e já sai divorciado sem passar, os interesses dos menores passarem pelo Poder Judiciário. E a questão não é muito bem assim. Eu recomendo a leitura do provimento 42 de 2019 para vocês compreendam como que é essa forma. O negócio não é tão livre assim para ser feito no cartório. É bom que saibamos, porque somos profissionais da área do direito, que saibamos até esclarecer as pessoas em relação a isso. É possível, desde que haja um prévio ajuizamento da ação para discutir essas questões lá no judiciário, envolvendo os incapazes, a questão do divórcio em si, a questão de partilha de bens, enfim. Isso pode ser feito lá no cartório, mas a questão envolvendo os menores tem que ser feito judicialmente e apresentado no cartório. O cartório vai pedir isso no primeiro contato que vocês fizerem para fazer um divórcio
dessa natureza, dessa forma, lá, porque o provimento prevê dessa forma, tá bom? Não é sair colocando notícia aí, não colocando as condições e os requisitos, né? Gente, a gente vai passar agora para a parte de revisão de possessória, tá? Vou fazer uma revisão de possessória aqui rápida, porque a gente já está aqui com 50 minutos de vídeo, eu nem vi o tempo passar. Para não ficar um vídeo muito cansativo, a gente vai fazer uma revisão rápida aqui de ações possessórias. E antes de entrar, vocês gostaram desse cenário aqui? As aulas geralmente no Zoom eram aqui, né? Então mas eu gosto muito, né? A presença da Marilyn ali, com aquela cara para ela, quando eu tô falando de divórcio, toda hora eu tô falando, eu fico olhando para ela. E da Frida, né? Os Beatles ali também. Eu gosto muito de quadro, de arte, e acho muito clichê aquele mundo de livros, assim, o fundo de livros, né? Tem gente comprando até o papel de parede de livro para fazer aula e live. Eu gosto muito de arte e música. Não dá para eu fazer ali com o meu piano no fundo e com o meu violão, mas a gente pode tentar fazer uma aula um dia assim. Mas eu gosto dos meus quadros aqui, né? Espero que vocês gostem desses quadros mais alternativos. Tem outros mais... Eu gosto de todos os tipos, né? Desde a Mona Lisa até isso aqui. Enfim, vamos voltar. Gente, possessória. Posse. Primeiro, propriedade, posse e detenção. Qual a diferença? Na propriedade, propriedade é um direito real sobre coisa própria, em que o proprietário ele tem plenos poderes sobre a coisa. E quais são esses poderes? Poderes de uso, gozo, fruição, disposição. Ele pode alienar, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser com o imóvel dele, que é dele, que ele tem um título de propriedade, ele tem um registro. Posse não é considerado um direito real. É uma situação de fato em que o possuidor exerce poderes sobre a coisa como se dono fosse, como se fosse proprietário, mas ele não tem um poder que o proprietário tem. Então, quem é o possuidor? O possuidor é aquele que detém poderes de uso, gozo, fruição da coisa como se dono fosse, mas ele não tem o poder de disposição. O possuidor, o mero possuidor, ele não pode vender um imóvel que não é seu. Quem é o possuidor? Exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um apartamento e eu loquei meu apartamento para você que está assistindo essa aula. Eu sou a proprietária e você que está morando no apartamento é o possuidor. Você usa como se dono fosse, então você tem um poder de uso, gozo, fruição, mas você não tem um poder de disposição. Você não pode vender o meu apartamento, você não pode doar meu apartamento, você não pode permutar meu apartamento. Eu posso fazer isso. É claro que se ele está locado, tem a questão do direito de preferência, né, que em relação ao possuidor, mas a gente não vai entrar nesse campo agora. É só para dizer a diferença aqui de alguns poderes. E tem a figura do detentor. O detentor, ele não tem esses poderes de posse de propriedade. O detentor é uma relação de subordinação e hierarquia que existe, em que uma pessoa pode até ocupar um imóvel de uma forma legalizada, mas ele tem mais obrigações de cuidado e de zelo. Então, um exemplo claro que nós temos é o caseiro da fazenda. E é possível a gente visualizar essas três pessoas como exemplo da fazenda. Então, vamos supor que essa fazenda tem um proprietário, com título de propriedade. Ele fez um contrato de arrendamento rural com outra pessoa. Eu sou proprietário de uma fazenda, eu recebo isso. Eu sou proprietário de uma fazenda, eu faço um arrendamento com você. Você está na minha fazenda mediante contrato, você mora na fazenda, você planta, você colhe, você vive daquilo ali. Eu sou a proprietária, mas você é meu arrendatário, você é o arrendatário. E você contrata uma pessoa, porque você não vai lá sempre, que é um caseiro, para ficar naquela fazenda. Ele é o detentor. Ele não tem os meus poderes de proprietário e não tem os seus poderes de possuidor. Ele é um detentor. O mero detentor não é possuidor. Então, por que a gente faz essa análise? Porque quem pode ajuizar a ação possessória é só possuidor. O nome é ação possessória. Quem pode ajuizar é quem tem posse. Quem não tem posse não ajuiza a ação possessória. Então, detentores não podem ajuizar a ação possessória. Então, o caseiro ele jamais poderia ajuizar uma ação em caso de invasão dessa fazenda. Se eu posso, você como arrendatário que tem a posse, você pode fazer a reintegração de posse. E eu que sou a proprietária tenho a minha ação própria, que não é a possessória.
é a reivindicatória, é uma ação petitória de procedimento comum. Então, para o proprietário, para reaver a coisa, existe a ação reivindicatória, que é de procedimento comum. Para o possuidor, existe a ação possessória. E para os meros detentores, ações não existem. O que pode acontecer é se uma pessoa faz uma coisa dessa e causa um dano. Aí sim ele tem direito à questão da responsabilidade civil. Mas para a defesa da posse, não. São possuidores que têm legitimidade ativa. Por isso que a gente faz esse estudo da legitimidade quando a gente estuda a ação possessória. E os atos de violação da posse são esbulho, turbação e ameaça. Esbulho é perda total ou parcial da posse. A invasão total, a invasão parcial. A turbação são atos de violação da posse concretos que não chegaram à perda da posse, mas são atos que estão incomodando e violando a posse, assim, violando a posse de uma forma concreta, mas sem que a pessoa tenha perdido a posse. Então a ideia é que com a turbação se transforma num esbulho. E isso pode acontecer em questão de minutos, ou de dias, tá? Ou nunca acontecer. E temos a situação mais leve, que é a ameaça. A ameaça é algo abstrato, mais abstrato, mas pode ser uma ameaça concreta, escrita, por exemplo, e algumas situações em que o possuidor vai se sentir ameaçado. Então, por exemplo, eu chego no meu imóvel e vejo que próximo a ele, do lado de fora, tem alguns equipamentos ali que eu já estou sentindo que meu vizinho está querendo fazer alguma coisa. Observem que eu não perdi ainda, observem que não há atos concretos ali dentro do meu imóvel, mas já tem uma movimentação ali fora que eu me senti ameaçado. Ou então alguém chegou e falou, ó, já me falaram que você não utiliza esse lote aqui, o vizinho ali já falou para todo mundo aqui que vai dar destino para isso aí. Então eu me sinto ameaçada e eu tenho que comprovar. Eu posso até ser pessoas mesmo, pegar a declaração dessas pessoas, até em cartório, fazer essa comprovação, enfim. Existem essas três situações, a ameaça, a turbação e o esbulho. Nas aulas eu exemplifiquei, né, todas essas situações. E para cada ato de violação da posse eu tenho uma ação possessória, que é, para casos de esbulho, reintegração de posse. Para casos de turbação, manutenção de posse, porque eu quero ser mantida. Para casos de ameaça, interdito proibitório. E no interdito proibitório, olha esse nome. Enfim, interdito proibitório para casos de ameaça. Então eu peço que cesse a ameaça e que para eu ser mantida na posse também. Mas eu tenho que falar também do artigo 558 do CPC. Gente, possessória, 554 e seguintes do CPC. As ações possessórias estão lá, né? Todo o procedimento, todas as regras que a gente já falou até aqui nas aulas, vocês vão encontrar lá. Mas eu tenho um artigo 558 que fala o seguinte, que merece um destaque aqui na nossa revisão. E para vocês que estão estudando aí para os concursos, para as provas, para o exame de ordem, que estão aguardando eles acontecerem. Então, estamos perguntando diariamente, professora, vai acontecer o exame de ordem um dia? Não é nem em junho, né? Ele vai acontecer um dia. Enfim, vamos aguardar aí que nós teremos de novo as manifestações em relação a esse exame de ordem. Mas aproveitem o tempo para estudar, porque uma hora ele vai acontecer. Vamos lá. O que o 558 diz? O 558 diz o seguinte, se a ação for ajuizada, a ação possessória, for ajuizada a menos de ano e dia da data da ocorrência do esbulho, da ameaça ou da turbação, a ação possessória será de procedimento especial. Então, eu vou seguir os artigos lá dos procedimentos especiais, que é o 554 e seguintes. Se a ação possessória for ajuizada há mais de ano e dia, então ano e 2 dias, ano e dia, procedimento especial, ano e 2 dias para frente, procedimento comum. Se a ação for ajuizada há mais de ano e dia, a ação possessória vai ser de procedimento comum. Então, eu vou seguir as regras do Código de Processo Civil da parte do procedimento comum. Mas, professora, o que muda ser de procedimento especial e procedimento comum? Porque vai ter audiência do mesmo jeito, vai ter instrução do mesmo jeito, vai ter, enfim, vai ter petição do mesmo jeito. O que muda é porque anota, o que muda é a liminar possessória. Existe uma liminar possessória. Liminar possessória
É aquela liminar totalmente diferenciada no processo civil, em que basta eu comprovar a condição de possuidor da pessoa e o ato de violação da posse, se é esbulho, turbação ou ameaça, para eu poder conseguir. É uma liminar que, mesmo que o juiz não esteja convencido com as provas, ele pode marcar uma audiência para colher informações se ele vai deferir ou não essa liminar, que se chama audiência de justificação. E essa liminar tem previsão no 562 do CPC. Então, façam a leitura do 562 para vocês compreenderem. Então, professora, você está falando que se faz diferença liminar é porque ela só cabe no procedimento especial? Sim. Eu só peço a liminar possessória do 562 se for uma ação de procedimento especial. Mas, professora, se eu tiver mais de ano e dia, precisar por exemplo, desocupar o imóvel mais rápido, porque eu quero fazer uma negociação e aquilo ali está me atrapalhando. Bom, como ela é de procedimento comum, situações urgentes no procedimento comum, eu tenho o quê? Eu tenho as tutelas de urgência. Então, eu vou pedir a tutela de urgência lá do procedimento comum, mas não a liminar possessória lá do 562, porque a liminar possessória do 562, ela só é cabível nos casos de procedimento especial. Dá uma lida no 558, no 562 do Código de Processo Civil para vocês fortalecerem aí esse conhecimento, amadurecerem melhor esse conhecimento na cabeça de vocês. As ações possessórias para aqueles casos em que há uma grande quantidade de pessoas no polo passivo da ação, ela tem regras próprias, por exemplo, a própria citação, a citação nessas situações, porque a gente pode ter possessórias individuais, mas a gente pode ter possessória coletiva. Eu posso ter como réu um réu, dois réus numa possessória, ou posso ter uma invasão feita por 150 pessoas. Eu tenho um grande número de pessoas no polo passivo, isso é muito comum nas ações possessórias. Então tem regras especiais. Se vocês derem uma olhada lá no Código de Processo Civil, vocês vão ver o seguinte: no caso de citação, como que cita? Na citação, cita-se pessoalmente as pessoas que são encontradas e as que não são encontradas, cita-se por edital. Eu tenho que cumprir um contraditório para não ter nulidade no processo. Professora, é necessária a intimação do Ministério Público numa ação possessória? Em regra, não, mas se eu tenho uma possessória coletiva, ou se eu tenho uma possessória em que há um grande número de pessoas no polo passivo dessa ação, o Código requer a intimação do Ministério Público. Então, há circunstâncias especiais. Outra questão especial: se é detectada uma situação de hipossuficiência econômica daquelas pessoas, a defensoria deve ser intimada. Isso também está no Código de Processo Civil. A Defensoria Pública deve ser intimada. A gente vê muitos casos, às vezes, de algumas invasões de pessoas que não têm onde morar e vão para alguns galpões em área urbana, alguns galpões que pertencem ao poder público e ficam instaladas ali naquelas condições. Então, são pessoas que estão numa situação de hipossuficiência econômica ali complicada, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a Defensoria Pública e o Ministério Público devem ser intimados para participarem da ação nessas situações. Então, esses requisitos especiais estão mais ligados às possessórias em que há um grande número de pessoas no polo passivo. Professora, é possível a acumulação de pedidos em uma ação possessória? Gente, toda vez que vocês forem fazer uma petição inicial de ação possessória, analisem 3 artigos, sempre 3. O 319 do CPC é para qualquer petição, vocês têm que analisar. Então, pega o artigo 319 do CPC e olha ele, porque ele é a estrutura de uma petição inicial. Um artigo bem específico para as ações possessórias que obrigatoriamente vocês devem ler para montar uma ação possessória. Artigo 561 do CPC. O que tem que ter numa ação possessória, numa petição inicial, além do 319? Tem que ter a condição de possuidor do autor. Vocês precisam dizer se o ato é... Oi, pessoal, só teve uma interrupçãozinha aqui em razão de uma ligação, mas está tudo ok agora. Vamos lá. Então, o artigo 561, ele traz requisitos muito específicos das ações possessórias. Então, o que ele pede? Inciso 1, ele vai pedir o quê? A posse, o possuidor. Quem é o possuidor? Ele é possuidor, a condição de possuidor do autor da ação. O segundo,
O esbulho, a ameaça, a turbação, o ato que aconteceu até vai justificar a ação de vocês, porque às vezes vocês estão lá fazendo uma reintegração de posse e fala que é ato de turbação, não vai fazer muito sentido. O outro requisito, a data da posse, a data que aconteceu o esbulho, a turbação, a ameaça. Às vezes a gente não tem a data específica, principalmente se for alguma área mais afastada, mas pelo menos um mês, para fazer esse cálculo aí de ano e dia, né? Se é de procedimento especial ou se é de procedimento comum. E os pedidos de manutenção, de manutenção na posse ou de reintegração da posse para que cesse uma ameaça. Então, são requisitos mais específicos. Então, se a gente pudesse falar da petição inicial da possessória, eu tenho os requisitos gerais, lá do 319, mas também tem aqueles requisitos específicos que estão no 561. Mas eu fiz a pergunta da possibilidade ou não de acumulação de pedidos em uma ação possessória. Bom, 555 do CPC. É possível acumular pedidos na ação possessória. Aliás, geralmente, na maioria dos casos em que acontece um ato de esbulho, por exemplo, isso gera danos. Então, é possível pedir a reintegração de posse acumulado com indenização por danos materiais ou indenização por danos morais. Às vezes, em casos de violação da posse, acontece o quê? Edificação levantamento de acampamento, construiu alguma coisa, então você quer fazer a reintegração de posse e acumular com alguma obrigação de fazer, ou obrigação de não fazer, uma obrigação de limpar a área, obrigação de reconstruir um pasto, ou obrigação de desfazer aquele acampamento, desfazer aquilo que foi edificado. Então, é possível sim se acumular pedidos em uma ação possessória, tá? É possível a acumulação de pedidos. Para a gente poder fechar essa revisão, eu vou falar de um artigo, que é um artigo muito falado e deve ser muito bem estudado. Eu recomendo a leitura para vocês, é o artigo já 557 do Código de Processo Civil, porque ele traz uma redação que pode causar assim, um certo espanto, que é o seguinte, nos termos do artigo 557, na pendência de uma ação possessória, estando pendente uma ação possessória, é vedado, é proibido são proibidas ações de reconhecimento de domínio ou de propriedade, domínio e propriedade no mesmo sentido. O que significa isso? Estando pendente uma ação possessória, independente da possessória que seja, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. Suponhamos que alguém queira falar, o réu, por exemplo, vire e fale assim, realmente eu estou na posse desse imóvel há 10 anos, então é um procedimento comum, força velha, mas eu tenho direito ao uso capião, porque eu estou aqui há 10 anos, eu construí, eu pago até conta, eu fiz reforma, eu fiz aquilo. Então, a gente viu que a pessoa realmente tem direito ao uso capião. A questão não é que a pessoa perde esse direito, ela continua tendo direito ao uso capião. O que o artigo traz é que enquanto estiver pendente essa ação possessória, essa pessoa ela não vai poder fazer o pedido para reconhecer essa propriedade, que é o uso capião. O que vai ter que acontecer? Ela vai ter que esperar transitar em julgado a possessória, aí ela pode fazer esses pedidos. Aí vem, mas ela pode até sair, talvez, dependendo do juiz, se ele decidir que ela saia, sim. O que não pode acontecer é o reconhecimento por sentença desse direito de propriedade na pendência de uma ação possessória. Essa pessoa vai ter que esperar a finalização e o trânsito em julgado dessa ação possessória. Recomendo a leitura do artigo 557 do Código de Processo Civil. Gente, a gente fez aqui, deu aqui 1h05, aqui de 6 de vídeo, de revisão. A gente fez uma revisão de conteúdos, tá? Então, a gente fez aqui uma revisão de ação de alimentos, tudo que eu falei, eu pensei os pontos mais relevantes, juridicamente falando, dentro do código, mencionei os principais artigos, todos os artigos que eu mencionei nessa revisão, eu peço que vocês façam a leitura de uma forma mais, assim, contundente, frequente, peço que vocês leiam a Lei de Alimentos, que é a 5478 de 68, peço que vocês leiam o 528 e seguintes do CPC, que é a execução de alimentos, na verdade, o cumprimento de sentença.
Peço que vocês leiam 911 seguintes do CPC, que é a execução de alimentos por título extrajudicial. Lá vocês vão achar essas regras da execução de alimentos. Peço que vocês leiam o artigo 693 e seguintes ali, são as ações de família. Peço que vocês vejam o 731 do CPC, que é o divórcio consensual judicial. O divórcio litigioso vai ser dentro das ações de família, 693. Peço que vocês leiam o 733 do CPC, que é o divórcio extrajudicial. Recomendo a leitura do provimento 42 de 2019 sobre essa questão do divórcio extrajudicial com filhos menores e incapazes. E o artigo 554 e seguintes do CPC, que trata das ações possessórias, que vai até o 568. Então, do 554 ao 568, eu recomendo a leitura em relação às ações possessórias. Feita essa leitura no código, no CPC e da Lei de Alimentos, aí eu recomendo que vocês peguem uma doutrina que vocês mais gostem. Eu posso recomendar várias para vocês, eu gosto muito do Humberto Teodoro. Para algumas ações possessórias, por exemplo, eu gosto muito do Humberto Teodoro. Possessórias, deixa eu ver o que mais ali, um pouco do Didier também. Tem um livro, para quem gosta de livros esquematizados, até organizados pelo Lenza, mas não escrito por ele, né? Só organização naquele esquema, né, que ele fez. Mas aí já não é para aprofundar conhecimento, a gente tem que lembrar que são livros esquematizados. Então, para quem quer coisas mais objetivas ali, que está em outro tipo de estudo, para aprofundar no tema, eu já fiz as minhas recomendações. Gente, existe livro para tudo, tá? Para quem gosta de esquema, tem um livro da Saraiva, do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Ele é um volume único de processo civil, e a parte de possessória nele eu gosto muito, até porque ele trata muito das ações que não são consideradas possessórias, que eu fiz isso na minha aula, que também está disponível aí no canal, no YouTube, para quem quiser assistir sobre isso. Ações possessórias parte 2, bem no início da aula eu falo sobre as ações que não são consideradas possessórias, exemplo, a ação de missão de posse e a ação reivindicatória, e lá no vídeo da aula vocês vão entender por quê. Mas também é um livro muito bom que trata dessa matéria. E é isso, tá? A gente fez aqui a nossa revisão. Para quem está acompanhando, continue acompanhando, porque logo eu vou fazer a gravação da aula de embargos de terceiro, e aí a gente acaba entrando em fraudes, porque não tem como falar de embargo de terceiro sem falar de fraude contra credores, fraude de execução. E são conteúdos que, para quem está estudando agora, tem que pegar mesmo o conteúdo, que são essa parte final dos procedimentos especiais, é uma parte mais densa mesmo, mais pesada. A gente começa bem com juizado, né? Mas aí vai fechando com monitória, com embargo de terceiro, possessório, enfim. Então é um conteúdo mais pesado. E para vocês que já estudaram, a gente vai atualizando de acordo com o novo CPC. Vocês que são meus ex-alunos, a gente vai fazendo essa atualização de acordo com o CPC de 2015, né? O que mudou, o que não mudou, a gente acaba fazendo esses comentários. Para vocês que vão fazer exame de ordem, por exemplo, eu sempre falo nas minhas aulas algumas regras de elaboração de petição inicial, mas eu ainda quero fazer, ainda nesse semestre, uma videoaula aqui sobre técnicas práticas mesmo de elaboração de petição inicial de acordo com o CPC de 2015, né? O que mudou, o que não mudou, questão até de nomenclatura, e a gente ainda vai fazer esse semestre. Então, para quem está assistindo aí, muito obrigada por terem assistido esse vídeo de revisão. Não é um conteúdo obrigatório, mas um conteúdo mesmo para reforçar o conhecimento. Assistam as aulas completas, porque elas estão disponíveis aí no canal. E aí eu fiz aqui 1h e pouco de 3 conteúdos que tem mais ou menos esse tempo para cada um. Então, assistam as aulas completas, né, que vai ficar melhor aí a compreensão. E queria dizer que eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Em relação a essa questão das aulas, de conteúdo, de material de educação, de trocar ideia, enfim, que vocês precisarem aí, que eu possa fazer para melhorar o ensino e o conhecimento de vocês. Vão fazer sugestão, professora, vamos fazer um tema assim e tal. A gente fazendo as gravações dos conteúdos obrigatórios, a gente vai ter muito tempo ainda para fazer muita gravação de muito conteúdo. E minha ideia é essa, jogar muito conteúdo nessas videoaulas que vão ficar disponíveis de forma gratuita para vocês, e tentar levar esse conhecimento aí, né, nesses tempos difíceis, né? Vamos aproveitar nosso tempo de distanciamento estudando.
Eu estou aqui, eu não vou sair daqui, espero que não. Com fé em Deus, espero que não. E o tempo que eu estiver aqui, eu estarei envolvida com vocês nessa questão do ensino. Estude comigo, viu? Eu estou aqui. Um grande abraço para vocês, boa semana e qualquer coisa, entre em contato comigo, deixa comentário. E vocês têm meus contatos, né? Entre em contato comigo. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.